Você está no sinal perdido. Se chegou até aqui, talvez não tenha sido por acaso. Neste canal, arquivos esquecidos, relatos inexplicáveis e histórias inspiradas em acontecimentos reais encontram uma nova voz. Algumas são avisos, outras são registros, e algumas também escutam você. Às 3h17 da manhã, em uma curva antiga da Serra do Mar, alguns motoristas dizem ter visto o mesmo homem, sempre parado no acostamento, sempre olhando para a pista, sempre com uma capa escura, encharcada pela neblina, e sempre no mesmo ponto da estrada. O mais estranho não é ele aparecer. O mais estranho é que, depois que alguém passa por ele, alguma coisa muda. O rádio perde sinal, o celular para de reconhecer a localização, a estrada parece ficar mais longa, e, por alguns minutos, o motorista tem a sensação de que não está mais sozinho dentro do carro. Esta é uma história sobre a Estrada da Graciosa, sobre uma curva que não aparece direito nos mapas, sobre relatos que se repetem há anos, e sobre um homem que talvez nunca tenha saído daquele lugar. Sinal Perdido apresenta o homem que aparecia toda madrugada na mesma estrada. A Estrada da Graciosa é uma daquelas estradas que parecem bonitas demais durante o dia. Verde por todos os lados, árvores altas, curvas fechadas, pedras antigas no caminho, a mata respirando perto demais da janela. Durante o dia, ela parece um convite, mas de madrugada, a mesma estrada vira outra coisa. A luz dos faróis bate na neblina e volta. O silêncio parece mais pesado. O som dos pneus no asfalto molhado fica alto demais. E cada curva parece esconder algo que a estrada não quer mostrar. Foi em uma madrugada de junho que o primeiro relato recente apareceu. Pelo menos, o primeiro relato que chegou até mim. O nome do motorista era Marcelo. Vou usar apenas o primeiro nome, porque ele pediu assim. Na época, Marcelo trabalhava fazendo pequenas entregas entre Curitiba, Morretes e Antonina. Nada muito grande. Caixas de peças, documentos, encomendas urgentes. Coisas que precisavam chegar cedo. Naquela noite, ele saiu de Curitiba pouco depois das 2h. A previsão era simples. Descer a serra, entregar 2 caixas em Morretes, voltar antes do sol nascer. Ele conhecia a estrada. Não era a primeira vez. E, segundo ele, nunca teve medo de dirigir de madrugada. Até aquela noite. A chuva tinha parado há pouco. A pista estava úmida. A neblina descia em camadas, como se alguém estivesse puxando um lençol branco por cima das árvores. Marcelo dirigia devagar. O rádio tocava baixo. Uma estação qualquer, dessas que somem e voltam quando a estrada entra na serra. Eram 3h14 quando ele passou pelo primeiro recanto. Ele lembra do horário porque olhou para o painel. Estava cansado. Pensou em parar, mas decidiu seguir. 3 minutos depois, o rádio chiou. Primeiro, um chiado leve. Depois, uma voz cortada. Depois, nada. Marcelo esticou a mão para desligar o rádio. Foi aí que viu o homem. Ele estava parado do lado direito da pista. Não fazia sinal. Não levantava o braço. Não pedia ajuda. Apenas estava ali, de pé, imóvel. Vestindo uma capa escura, comprida, grudada no corpo pela umidade. A cabeça levemente inclinada para baixo, como se estivesse olhando para o chão. Marcelo diminuiu a velocidade. Não por vontade própria. Ele disse que o pé simplesmente aliviou o acelerador. O carro passou a uns 2 metros do homem. E no momento exato em que os faróis iluminaram o rosto dele, Marcelo percebeu uma coisa. O homem não estava olhando para o chão. Ele estava olhando para dentro do carro. Direto para ele. Marcelo acelerou. Não muito, só o suficiente para se afastar. Pelo retrovisor, esperava ver a figura ficando para trás. Mas não viu nada. Nem homem, nem capa, nem sombra. Apenas neblina. Foi nesse momento que o GPS apagou. Não perdeu o sinal. Não recalculou rota. Não travou. A tela ficou preta. Marcelo tentou ligar de novo. Nada. Pegou o celular. Sem serviço. Olhou para o relógio do painel. 3h17. O mesmo minuto em que ele tinha passado pelo homem. Até aqui,
A história poderia ser só mais um relato de estrada. Um motorista cansado, chuva, neblina, farol refletindo em alguma placa. Talvez um morador. Talvez um andarilho. Talvez uma pessoa perdida. Mas o que aconteceu depois foi o que fez Marcelo nunca mais voltar sozinho pela Graciosa. A estrada começou a se repetir. Ele reconheceu a mesma curva, a mesma árvore caída, a mesma placa torta, a mesma mancha escura no asfalto. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Ele descia, mas não saía do lugar. A cada curva, a sensação era de estar passando pelo mesmo trecho, como se a serra tivesse virado um corredor circular. E, em todas as vezes, logo antes da curva fechar, o rádio chiava. E uma voz muito baixa parecia dizer: "Não pare". Marcelo chegou em Morretes quase às 4h30 da manhã. A entrega, que deveria levar pouco mais de 1 hora, levou quase 2. Quando estacionou, percebeu que havia barro na lateral direita do carro. Mas não barro respingado pela estrada. Era uma marca comprida, como se alguém tivesse passado a mão, do farol traseiro até a porta do passageiro. 5 riscos paralelos, lentos, firmes, e fundos o bastante para arrancar parte da sujeira da lataria. Ele não contou isso para ninguém no começo. Motorista que vive na estrada aprende a engolir susto. Finge que foi reflexo. Finge que foi cansaço. Finge que não viu. Porque se contar, vira piada. Mas 2 semanas depois, Marcelo ouviu outro motorista falar a mesma coisa. Mesmo horário, mesmo trecho, mesmo homem. E a mesma frase no rádio: "Não pare". O segundo relato veio de uma mulher chamada Helena. Ela era enfermeira. Morava em Curitiba e naquela noite voltava de uma visita familiar no litoral. Ela não queria pegar a estrada tão tarde, mas uma emergência em casa fez com que subisse a serra de madrugada. Era uma noite sem chuva, mas com neblina forte. Aquela neblina que não parece flutuar, parece ficar parada, esperando. Helena estava sozinha no carro, sem música, sem rádio, só com o som do motor e do limpador de para-brisa, mesmo sem chuva, porque o vidro embaçava por fora e por dentro. Às 3h16, ela passou por uma curva fechada. Viu uma sombra no acostamento. Pensou que fosse uma placa. Depois pensou que fosse um tronco. Quando chegou perto, percebeu que era um homem, parado, de capa escura, virado para a pista. Helena segurou o volante com mais força. Não parou, não reduziu. Só acompanhou a figura com o canto dos olhos. Mas, quando passou por ele, ouviu 3 batidas na janela do passageiro. Tuc, tuc, tuc. Não do lado de fora, do lado de dentro. Ela gritou. O carro balançou. Por pouco não invadiu a pista contrária. Quando olhou para o banco do passageiro, não havia ninguém. Mas o vidro estava embaçado. E no vidro havia uma palavra escrita com o dedo. Volte. Helena parou no primeiro lugar iluminado que encontrou. Era um posto já fora da serra. O frentista viu o estado dela e perguntou se tinha acontecido um acidente. Ela disse apenas: "Eu acho que tinha alguém no meu carro." O frentista não riu. Não perguntou se ela tinha bebido. Não fez cara de dúvida. Ele apenas olhou para a estrada atrás dela e perguntou: "Foi perto da curva da pedra?" Helena disse que não sabia. Ele continuou: "Era um homem de capa?" Foi assim que ela descobriu que outras pessoas já tinham visto. Caminhoneiros, moradores, turistas perdidos, motoristas de aplicativo. Gente que passava cedo demais ou tarde demais. Todos falavam do mesmo homem. A diferença era o que ele fazia. Para alguns, ele só ficava parado. Para outros, aparecia no retrovisor. Para poucos, surgia dentro do carro. Mas em quase todos os relatos havia uma coisa em comum: o horário. 3h17. Quando comecei a juntar esses relatos, achei que encontraria uma lenda local já pronta. Toda estrada antiga tem as suas. A mulher de branco, o homem sem rosto, a curva maldita, a carona que desaparece. São histórias que mudam de cidade, mas mantêm o mesmo esqueleto. Só que esse caso tinha um detalhe diferente. As pessoas não descreviam o homem como uma assombração. Não diziam que ele atacava.
Não diziam que ele gritava. Não diziam que ele surgia coberto de sangue, nem nada parecido. Pelo contrário, a maioria dizia que ele parecia triste, molhado, cansado, como alguém que está esperando há muito tempo. E então veio o terceiro relato, o mais estranho, o que transformou uma história de estrada em um arquivo. O relato de um vigia chamado Osvaldo. Osvaldo trabalhava em uma propriedade particular, perto de um dos acessos antigos da Graciosa. Durante alguns meses, ajudou a monitorar câmeras externas. A maioria só gravava mata, portão, trechos de estrada, nada demais. Bicho passando, farol de carro, chuva, vento, às vezes, algum turista perdido. Na madrugada do dia 12 de agosto, uma das câmeras registrou algo. A câmera ficava voltada para uma parte da estrada onde quase ninguém parava. Não havia mirante, não havia casa, não havia placa turística, só mata dos dois lados. Às 3 horas e 16 minutos, a câmera mostrou a estrada vazia. Às 3 horas e 17 minutos, o homem apareceu. Não entrando pela esquerda, não saindo da mata, não vindo do fundo da imagem. Ele simplesmente estava ali, no centro da pista. A gravação não tinha som, mas, segundo Osvaldo, dava para perceber que alguma coisa estava errada, porque o homem não caminhava, ele estava parado, e ainda assim a imagem tremia ao redor dele, como se o ar estivesse distorcido, como se a câmera estivesse tentando focar em algo que não pertencia ao mesmo lugar. Alguns segundos depois, um carro apareceu na curva, faróis acesos, velocidade baixa. O carro freou, parou diante do homem. Por 8 segundos, nada aconteceu. Então, o homem levantou o braço, devagar, e apontou para trás do carro. O motorista deve ter olhado pelo retrovisor, porque logo em seguida deu ré, rápido, quase perdeu o controle, e saiu da imagem. 30 segundos depois, uma árvore caiu na pista, exatamente no ponto onde o carro teria passado. Não foi uma queda cinematográfica, não houve explosão, não houve nada grandioso. Só uma árvore antiga cedendo na madrugada. Mas, se o carro tivesse seguido, teria sido atingido. O homem de capa apareceu, apontou e sumiu antes da árvore cair. Osvaldo salvou o vídeo em um pendrive. No dia seguinte, contou para o proprietário. Os dois foram verificar o local. A árvore estava lá, cortada parcialmente por equipes de manutenção. A pista já liberada. Mas havia algo no acostamento. Marcas de pegadas. Não muitas, apenas 2. Como se alguém tivesse ficado parado ali por bastante tempo. As marcas estavam cheias de água, mas não havia pegadas chegando, nem saindo. Só 2 marcas, no mesmo lugar. Quando Osvaldo tentou mostrar o vídeo para outras pessoas, o arquivo apresentou erro. Ele tentou abrir em outro computador. Erro. Tentou copiar. Erro. Tentou converter. Erro. O vídeo tinha tamanho, tinha nome, tinha data, mas não abria. A única coisa que restou foi uma captura de tela feita pelo celular. A imagem era ruim, granulada, mas dava para ver a estrada, o farol do carro, e uma figura escura no centro da pista, com o braço erguido, apontando para trás. Foi nesse ponto que comecei a procurar registros antigos da estrada. Não por acidentes específicos, não por tragédias, mas por padrões, horários, trechos, relatos, aparecimentos. E encontrei uma história, muito anterior aos celulares, aos GPS e às câmeras. Uma história que moradores antigos contavam em voz baixa, sobre um homem chamado Elias. Elias teria trabalhado na manutenção da estrada décadas atrás. Não há confirmação oficial clara sobre isso, não há foto, não há documento fácil de encontrar. Apenas lembranças contadas de boca em boca. Segundo esses relatos, Elias conhecia a serra como quem conhece a própria casa. Sabia onde a neblina descia primeiro, onde a pista ficava lisa, onde a água corria por baixo das pedras, onde uma árvore inclinada podia cair com chuva forte. Diziam que ele era quieto, sempre de capa escura, sempre andando cedo demais ou tarde demais, e sempre avisando os motoristas. Vai devagar na próxima curva, não encosta ali. Espera a chuva passar. Não desce agora. Alguns achavam que ele era exagerado. Outros diziam que Elias tinha uma espécie de ouvido para a montanha, que escutava a serra estalar antes de qualquer um, que percebia o perigo antes dele acontecer.
Mas uma noite, durante uma tempestade, Elias saiu para verificar um trecho da estrada e não voltou. No dia seguinte, encontraram apenas a capa, presa em galhos perto de uma área de mata fechada. O corpo nunca foi encontrado. Essa parte da história muda dependendo de quem conta. Uns dizem que ele tentou salvar uma família. Outros dizem que tentou sinalizar um deslizamento. Outros afirmam que ele apenas desapareceu na neblina. Mas todos terminam do mesmo jeito. Depois daquela noite, motoristas começaram a ver um homem de capa parado na estrada, sempre de madrugada, sempre antes de alguma coisa acontecer, e sempre no mesmo horário, 3h17. O horário em que Elias teria sido visto pela última vez. Eu não acreditava totalmente nessa história, e talvez você também não acredite. Tudo bem. Histórias de estrada têm esse poder estranho. Elas ficam na fronteira entre o aviso e a invenção, entre o medo e o cuidado, entre o que aconteceu e o que alguém precisava acreditar que aconteceu. Mas havia uma pergunta que não me saía da cabeça. Se o homem aparecia para avisar, por que algumas pessoas tinham tanto medo dele? A resposta talvez estivesse no último relato que recebi, um áudio, sem identificação, sem nome, sem número salvo. Apenas um arquivo enviado para um e-mail antigo do canal. O assunto da mensagem dizia: Eu parei. O áudio tinha pouco mais de 4 minutos. A voz era de um homem jovem, tremida, baixa. Ele dizia que tinha visto o homem na estrada 2 vezes. Na primeira, passou direto. O rádio chiou. A voz disse: Não pare. Ele não parou. Chegou em casa assustado, mas inteiro. Na segunda vez, algumas semanas depois, viu o mesmo homem. Mesmo ponto. Mesmo horário. Mas dessa vez, o homem levantou a mão. Não apontou. Não avisou. Só levantou a mão, como quem pede carona. O motorista parou. No áudio ele diz: Eu não sei por que parei. Eu não queria parar. Mas, quando vi, o carro já estava no acostamento. Ele destravou a porta. O homem entrou no banco de trás. Não disse nada. Apenas sentou. O cheiro que veio com ele, segundo o áudio, era de terra molhada, folha antiga e roupa guardada há tempo demais. O motorista perguntou: Para onde o senhor vai? O homem respondeu: Até onde a estrada acaba. O motorista tentou olhar pelo retrovisor, mas não conseguia ver o rosto. Só a capa. Só a sombra. Só a água pingando no tapete do carro. Ele dirigiu por alguns minutos em silêncio. A estrada parecia mais estreita. A mata parecia mais próxima. Então o homem no banco de trás perguntou: Você ouviu? O motorista disse que não. O homem repetiu: Você ouviu a serra? Nesse momento, o rádio ligou sozinho. Não era música, não era estação. Era uma sequência de vozes sobrepostas, como várias pessoas falando ao mesmo tempo, muito longe. No meio delas, uma frase ficou clara. Não era para ele ter parado. O motorista entrou em pânico, acelerou, gritou para o homem sair, mas a estrada não terminava. As curvas vinham uma atrás da outra, a mesma placa, a mesma árvore caída, a mesma mancha escura no asfalto. E no banco de trás, o homem permanecia imóvel. Até que, de repente, ele encostou a mão no ombro do motorista. Não apertou, não machucou, só encostou e disse: Agora você sabe. O carro apagou. Faróis, painel, motor. Tudo. Quando o motorista acordou, estava parado em um recanto. O sol já tinha nascido. O banco de trás estava vazio, mas o tapete estava molhado e havia barro no assoalho. Na porta traseira, do lado de dentro, alguém tinha escrito com um dedo: Na próxima, não abra. O áudio termina com o homem dizendo que nunca mais passou pela Graciosa de madrugada. Mas, nas últimas semanas, algo tinha começado a acontecer. Todas as noites, às 3h17, o rádio do carro ligava sozinho na garagem. Mesmo sem chave, mesmo desligado, mesmo com a bateria desconectada. E sempre vinha a mesma frase, dita por uma voz baixa, molhada, cansada. Até onde a estrada acaba. Depois disso, só há chiado. O arquivo termina. Eu ouvi esse áudio várias vezes. Mais do que deveria. Na primeira, achei que fosse falso.
Na segunda, achei que fosse bem produzido. Na terceira, comecei a perceber algo no fundo, por trás da voz do homem, por trás da interferência, por trás do chiado. Havia um som baixo, quase imperceptível, um som ritmado, como gotas caindo dentro de um carro, ou passos lentos em uma estrada molhada. Ampliei o áudio, reduzi o ruído, isolei a frequência e encontrei uma segunda voz, muito distante, muito baixa, mas clara o suficiente para entender. Ela dizia: ele não é o aviso. Ele é o que ficou depois. Isso mudou tudo, porque talvez o homem da estrada não esteja ali para salvar ninguém. Talvez ele apenas repita o que fazia em vida. Talvez continue tentando impedir alguma coisa. Ou talvez, depois de tantos anos preso no mesmo trecho, já não saiba mais a diferença entre avisar e chamar, entre proteger e levar alguém junto, entre aparecer na estrada e fazer com que a estrada nunca acabe. Hoje, os relatos continuam surgindo. Um motorista que vê uma figura parada antes da curva. Uma mulher que encontra barro no banco de trás. Um turista que jura ter dirigido 40 minutos e voltado ao mesmo ponto. Um vigia que não olha mais para a câmera depois das 3 da manhã. E sempre o mesmo detalhe. 3 horas e 17 minutos. A capa escura, a neblina, a sensação de que alguém está parado onde ninguém deveria estar. Talvez seja só lenda. Talvez seja medo. Talvez seja a mente humana tentando dar forma ao perigo de uma estrada antiga. Mas, se um dia você estiver descendo a Serra do Mar de madrugada e o rádio começar a chiar sem motivo, e o GPS apagar, e a neblina parecer fechar a pista na sua frente, não procure explicação no retrovisor. Não reduza para olhar melhor. Não abra a porta. E, principalmente, não pare. Porque em algumas estradas existem homens que não pedem ajuda. Existem homens que apenas esperam. E, quando você passa por eles, a pergunta não é se você viu. A pergunta é se ele viu você. Você ouviu a serra? Sinal perdido. Alguns relatos são registros, outros são avisos, e alguns nunca deveriam ter sido encontrados. Inscreva-se no canal para receber o próximo arquivo. E, se você já passou por uma estrada onde o tempo parecia repetir, conte nos comentários. Mas escolha bem as palavras. Às vezes, certas coisas respondem quando são chamadas.